Dia do Senhor 38, pergunta 103. O que Deus exige no quarto mandamento? Resposta. Primeiro, que o ministro do Evangelho e as escolas, primeiro que o ministério do Evangelho e as escolas cristãs sejam mantidos. E que eu, especialmente no dia de descanso, seja diligente em ir à igreja de Deus, para ouvir a palavra de Deus, participar dos sacramentos, invocar publicamente ao Senhor e praticar a caridade cristã para com os necessitados. Segundo, que em todos os dias da minha vida eu cesse as minhas más obras, deixe o Senhor operar em mim por seu Espírito Santo e assim começar nesta vida o descanso eterno. Veja que é apenas uma pergunta, nós não vamos explorar muito, mas ela é dividida em duas respostas, primeiro e segundo. Tá? O segundo só vai ser possível se for cumprido o primeiro. Tá? Então, o que Deus exige no quarto mandamento? O quarto mandamento, ele vai falar para a cada 6 dias nós interrompermos toda aquelas nossas atividades, né? Que nós temos por trabalho, estudo, dedicação e tudo, nós interrompermos para lembrarmos do nosso Criador e do nosso Salvador. Tá? Então, veja bem, os judeus, eles guardam o sábado, porque eles lembram do Criador. A igreja, o cristão, ele guarda o domingo, porque ele lembra da criação e da salvação, que é Jesus Cristo, é a plenitude das coisas, do tempo. Então em Cristo se cumpriu todas as coisas, né? Aprove a Deus que em Cristo residisse a plenitude de todas as coisas, conforme Colossenses. Então em Cristo completou-se a obra. Então nós guardamos o dia de Cristo, o dia do Senhor, o dia da ressurreição, para lembrar, para Deus, não é importante o dia físico. É importante interrompermos, cumprirmos o mandamento, trabalharmos os 6 dias e guardarmos um. A igreja guarda desde a era apostólica o domingo, porque é o dia da ressurreição do Senhor, né? Inclusive no idioma original do Novo Testamento, Kyriake, no grego moderno Kyriaki, é domingo, é o dia do Senhor. Domingo, Kyriaki Remera, né? Ou Kyriaki Remera. É o dia do Senhor. Tá? Então nós guardamos o domingo por ser o dia do Senhor. Então Deus exige que nós interrompamos semanalmente as nossas atividades pessoais. Temos 6 dias para as nossas atividades pessoais. E interrompemos isso, guardemos um dia para lembrarmos do nosso Criador e do nosso Salvador. Isso só é possível completando a obra de Cristo na cruz, por isso guardamos o domingo. Tá? Esse é o primeiro ponto. Tá? Irmãos, embora eu já seja um pouco mais velho, isso que eu vou falar para os irmãos, se você comparar com a história da humanidade, não faz tanto tempo assim. Eu lembro, e pessoas da minha idade também lembram, quando os comércios não abriam de domingo no Brasil. Não abriam. E surgiu uma lei, eu lembro quando começaram a notificar que algum senador, alguém lá, apresentou um projeto de lei para o comércio abrir aos domingos. Eu lembro quando isso tramitou na Câmara dos Deputados e Senados aqui no Brasil. Eu lembro quando isso tramitou. Não abria de domingo. Eu lembro quando o Brasil começou a apostatar totalmente de Deus. Eu lembro quando começou a se discutir questões de divórcio. Eu lembro, hoje em dia se discute questões de aborto. Eu lembro quando o nosso país ainda guardava fielmente mandamentos. Guardava uma moral mesmo, as pessoas não sendo cristãs, ainda se observava moral de Deus. A apostasia, ela entrou de tal forma que não é só na igreja. O mundo também está abandonando a moral de Deus. E a igreja hoje tem importado essas coisas do mundo para dentro da igreja. Então o domingo, até alguns anos atrás, algumas décadas, né, atrás, o comércio não abria.
Era um dia guardado para as pessoas, para o descanso, né? Os cristãos iriam cultuar a Deus tranquilamente e tudo mais. Hoje em dia, tem pessoas que não podem vir visitar a igreja, porque ela trabalha no comércio, ela trabalha de domingo e ela está totalmente longe da palavra de Deus por uma questão de trabalho. Trabalha muitas vezes de segunda a segunda. E o quarto mandamento é: interrompa as suas atividades, para você lembrar do seu Criador do seu Salvador. Se você perder isso de memória, você vai ser engolido pelo mundo, pelos afazeres, pelo dia a dia, pelas preocupações cotidianas. Você vai ser engolido por essa vida. E você vai se afastar de Deus. E você vai ser engolido você vai ser tragado pelas questões seculares. Então, há que se guardar o quarto mandamento, porque ela é a lei de Deus. E a pergunta 103, o que Deus exige? E ele separa em duas partes. Primeiro, que o ministério do Evangelho e as escolas cristãs sejam mantidos. Uma das primeiras coisas, irmãos, é o povo de Deus lutar ferrenhamente para manter os pontos de pregação, para manter os ministros da palavra, para manter a fidelidade no Evangelho, para manter um local onde esse Evangelho será pregado, onde o povo pode se reunir para cultuar em santa comunhão, estarem juntos, cumprindo todos os mandamentos de Deus. Esse é o primeiro passo. Porque se dispersar disto, se o povo de Deus não manter isto simplesmente vai se dispersar. Vai se dispersar. Se não manter alguém que se dedica para trazer uma palavra fiel das Escrituras, isso vai se dispersar também. E o povo vai sendo engolido secularmente. É quase que uma traição a Deus, porque nós estaremos abandonando tudo que Deus mandou nós fazermos. Porque o mundo mudou, mas Deus, Ele não muda, né? Então a primeira coisa, irmãos, que nós vemos é que o ministério do Evangelho, as escolas cristãs, sejam mantidas. Quantas escolas cristãs hoje têm sido perseguidas, né? Eu lembro recentemente uma em Belo Horizonte, uma escola batista, se eu não me engano, ali, os irmãos lembram, né? Como foi perseguida aquela igreja, aquela escola, e eles não fizeram nada de errado. Pelo menos não se provou, não se constatou nada. Não havia, nem mesmo as acusações eram bem fundamentadas, né? Como eles foram perseguidos ali. Nem reformados eles eram batistas, mas cristãos. E como foram perseguidos ali. Então, irmãos, veja que há que ser mantido. Tá? O ministério do Evangelho, as igrejas cristãs devem ser mantidas. Aí que fala do indivíduo, né? Aqui se aplica a todos nós. Especialmente no dia de descanso, seja diligente em ir à igreja de Deus, para ouvir a palavra de Deus, participar dos sacramentos, invocar publicamente o nome de Deus e praticar a caridade cristã, né? O serviço piedoso para com os necessitados. Então veja que é um processo aqui, há um ciclo, tá? Existe um fundamento e uma construção aqui. Se nós tirarmos o fundamento, a construção ela vai demolir, ela vai cair, tá? Então, a nossa nação já tirou o domingo da população. O dia de descanso, o dia de guarda, já tirou da população. Em troca de lucros. Os empresários e os comerciantes queriam lucros. Queriam que seus funcionários trabalhassem também aos domingos, tá? Muitos param de congregar porque tem que ir trabalhar. Saem da santa comunhão porque tem que trabalhar. Isso para promover lucro para alguém. Tá? Aqui, depois disso, manter as escolas cristãs também. Né? Então, o Evangelho sendo ensinado, a palavra de Deus sendo ensinado na igreja, na santa comunhão. Né? Depois o indivíduo, que eu, especialmente no dia de descanso, seja diligente em ir à igreja de Deus. Ou seja, faltar aos cultos de Deus por motivos banais é pecado, é quebra do mandamento. Quebra-se o mandamento. Se eu faltar por causa porque meu filho vem me visitar, porque meu irmão vem me visitar, porque eu quero passear, porque eu quero ir no parquinho, porque eu quero levar as crianças no parque, ou porque eu tenho serviços de casa, afazeres de casa, porque eu trabalhei muito durante a semana, é pecado, é uma quebra de mandamento.
Irmãos, é a mesma coisa que quebrar o 6º mandamento. É a mesma coisa que quebrar o 8º mandamento. É a mesma coisa que quebrar o 7º mandamento. É a mesma coisa que quebrar o 2º mandamento. Ele é mandamento com o mesmo peso dos outros. São 10 mandamentos. Não são 9 mandamentos. São 10. Certo? Então, quando nós, de forma banal, nós negligenciamos o momento da Santa Comunhão, o momento onde seremos instruídos por Deus. As igrejas hoje estão tirando até a instrução de Deus do culto. Tirando a instrução. Elas não guardam mais os mandamentos, elas não ensinam mais a palavra de Deus nos cultos. As pessoas não recebem uma instrução, elas só cantam, dançam, batem palma, levantam as mãos e professam o nome de Cristo ali, mas não estão sendo instruídas. É óbvio que isso vai gerar apostasia. Se eu pegar meu filho, que eu fico ensinando, meu filho que está em fase de formação, meus filhos já são adultos, né? Mas se eu tivesse um filho em fase de formação, e se eu ficar ensinando ele todos os dias, ele vai estar aprendendo. Se eu simplesmente não ensinar ele, não levar ele para uma escola e não ensinar nada para ele, obviamente ele vai abandonar até o que ele já aprendeu e vai viver segundo padrões que ele vê por aí. Essa é uma coisa clara e óbvia. Então, as igrejas, elas estão abrindo mão até da instrução nos cultos, porque tem receio das pessoas, desagradar as pessoas e perder membros e tal. Irmãos, nós servimos a Deus, nós não servimos membros. Nós não servimos o pastor da igreja. Não é o pastor da igreja que tem que ser servido. Não são os membros da igreja que tem que ser servidos. Nós servimos a Deus. E nós estamos em obediência a Deus. Nós nos reunimos, nós amamos, obviamente, os irmãos. É uma alegria, um prazer imenso estarmos todos juntos, né? Mas nós nos reunimos para cultuar a Deus, para sermos instruídos por Ele, conforme Ele revelou, né? Então, irmãos, é pecado banalizar o momento de culto, de não estarmos juntos no culto ao Senhor, é uma quebra de mandamento. É como quebrar qualquer outro mandamento. Tá? Depois disso, observado esse primeiro ponto da resposta, que é o fundamento, né? O fundamento para se manter isso. Aí vem o segundo ponto, que todos os dias da minha vida eu cesse as minhas más obras, deixe o Senhor operar em mim por seu Espírito Santo, e assim começar nesta vida o descanso eterno. Este segundo ponto, ele só vai ser possível se eu estou observando o primeiro. Se eu estou indo nos cultos, na Santa Comunhão, sendo instruído de fato pela palavra. Tá? Porque também se eu estiver indo só lá para ficar dançando e levantando a mão, eu também não vou ter base, fundamento. Mas se eu estiver indo lá e ser instruído pela palavra, não pessoas falando umas palavras que você não entende o que ela está falando, sendo instruído pelo idioma que você compreende, é instrução. Você sendo instruído pela santa palavra de Deus, você consegue cumprir o segundo. É uma coisa, irmãos, que eu vou ser bem sincero, é óbvio isso. Isso aqui é uma coisa que não precisava nem ficar ensinando, porque isso aqui é óbvio. Mas a igreja hoje, no geral, né? Não me refiro a nossa aqui, no geral, abandonou isso, apostatou isso. E por que a igreja está desse jeito que está, que nós vemos no geral? Tanta coisa estranha acontecendo. Por quê? Porque abandonaram a instrução, porque abandonaram a guarda dos mandamentos, porque deixaram as coisas de Deus para trás, fazem o culto de acordo com o que os homens acham que deve ser o culto. Não fazem o culto como Deus falou que deve ser o culto. Isso vai gerar apostasia. Quem tem a sabedoria é Deus. E quem determinou como devem ser as coisas, quem nos ensinou como devem ser as coisas, é o próprio Deus, né? Então, este segundo tópico da pergunta 103, irmãos, ela só vai ser possível que eu, todos os dias da minha vida, cesse as más obras. Como é que eu vou saber quais são as más obras se eu nem lembro mais do que a Bíblia fala que é pecado e que não é? Aí eu vou achar que cortar cabelo é pecado, vou achar que passar batom é pecado, eu vou achar essas coisas que os homens imaginam. Mas pecado é o que a Bíblia fala que é pecado. O que a Bíblia fala que é pecado. O que o mandamento manda, fala assim, olha, você tem que observar este mandamento, senão você vai quebrá-lo. Aí você estará pecando, porque o pecado é a transgressão da lei. Esse é o ensino bíblico, eu não tenho que manipular disso. O pecado é a transgressão da lei. Então, se eu estou transgredindo os 10 mandamentos da lei de Deus, obviamente eu estou em pecado.
Entendeu? Então não importa se eu estou usando batom ou não estou usando batom. O que importa é se eu estou guardando, né? Não eu que sou homem, né? Digo no caso das mulheres, né? Não importa se a mulher está usando batom ou se não está usando batom, né? Obviamente, né? Mas explicar bem, né? Porque às vezes, né? Como a gente está fazendo um vídeo, né? Muitas vezes alguém interpreta errado, né? Então, irmãos, pecado é o que a Bíblia fala que é pecado, tá? Então, os mandamentos eles devem ser cumpridos e nós devemos, por gratidão a Deus, olhar para aquilo e falar: Senhor, obrigado por nos instruir, obrigado por me instruir no caminho da vida, que eu não vou me apartar do Senhor se eu ficar lembrando sempre, né? Toda semana eu cuido das minhas coisas pessoais e tudo, mas no dia do Senhor estou lá junto com os meus irmãos, cultuando a Deus. Salvo, claro, uma enfermidade, uma situação que realmente me impeça de ir, pode acontecer, né? Tá? Mas nós devemos estar reunidos no santo culto a Deus. Quero convidar os amados irmãos para louvarmos a Deus com o Salmo 24, que é um salmo que a igreja conhece bem e que vai nos mostrar claramente como Deus ele é dono de todas as coisas, de todas as pessoas, de toda a terra, do que a terra contém. Deus é o dono de todas as coisas, irmãos. E nós ficamos correndo atrás aí, muitas vezes, de coisas mínimas e esquecemos aquele que realmente deve ser adorado, magnificado, homenageado, né? Glorificado. Louvemos a Deus.